eu tenho procurado ao máximo evitar aumentar a temperatura do debate político nesse período. Tenho sido muito econômico, inclusive, nas minhas declarações de natureza político-partidária, porque eu acho que, nesse momento, nós temos que deixar a política de lado, as divergências de lado. Temos todos que dar as mãos para enfrentar a mais grave crise de saúde pública e também social e econômica que o país já enfrentou. Ora, confesso a você que ontem fiquei duplamente perplexo. De um lado, como prefeito, do outro lado, como cidadão. Considero que as declarações do presidente são lamentáveis e inaceitáveis. Nós temos feito um esforço absurdo, prefeitos e governadores, em todo o Brasil, para adotar medidas de restrição do fluxo de pessoas nas ruas. Eu diariamente tenho pedido, tenho apelado ao cidadão para ficar em casa. Nós sabemos o impacto que todas essas medidas têm na economia. Quando você fecha o shopping center, quando você suspende as aulas, quando você impõe restrições severas de funcionamento a restaurantes e bares, é claro que tudo isso tem impacto econômico na cidade. É claro que tudo isso pode significar o emprego de muita gente. É claro que isso, inevitavelmente, vai repercutir na arrecadação da prefeitura e nós teremos meses e talvez anos muito difíceis pela frente. No entanto, desde a primeira medida que eu anunciei, eu disse que se todo esse sacrifício tiver ao fim significado salvar a vida de uma pessoa, já terá valido a pena. Imagine salvar a vida de milhares de pessoas em nossa cidade e no nosso país. Está mais do que claro que o que aconteceu na Europa, principalmente, foi resultado da falta de medidas preventivas, da falta de medidas restritivas, que nós adotamos tempestivamente, no momento certo, na cidade do Salvador. Nós nos antecipamos, pedindo às pessoas que fiquem em casa e, às vezes, impondo isso. Cada medida que eu anuncio, eu faço, acreditem, de coração partido, porque a gente sabe das consequências que essas medidas têm. No entanto, eu considero a declaração do presidente também irresponsável, porque a essa altura do campeonato, o que a gente precisa é de união de todos. E o presidente, quando trata o que nós estamos enfrentando como uma gripezinha, ele também, na minha opinião, está desconsiderando a dor e o sofrimento das famílias que já perderam seus entes, de pessoas que já morreram do coronavírus. Ele está desrespeitando, na minha opinião, as pessoas que estão nesse momento enfermas, que estão reclusas, as pessoas que estão em isolamento já acometidas pelo coronavírus. Ele está desconsiderando o sacrifício que todos nós estamos fazendo e o risco que todos nós estamos correndo no Brasil. Então, eu tenho evitado dar declarações mais contundentes para não aumentar a temperatura e o clima político. Mas nós não somos irresponsáveis. Nós estamos tratando de vidas humanas. E, além disso, eu venho conversando permanentemente com o ministro da Saúde, Mandetta, que vem tendo uma postura exemplar em todo esse processo. As projeções do Ministério da Saúde, assim como as medidas que secretarias e governos de estados e municípios vêm adotando, são numa linha que o próprio Ministério da Saúde vem recomendando e sugerindo. Portanto,
eu, como disse ontem, prefiro ficar com a postura, com a sobriedade e o equilíbrio das orientações do Ministério da Saúde e continuar com todo o empenho que a gente vem oferecendo nesse enfrentamento. Não está fácil para ninguém. Nós começamos a trabalhar todos os dias às 7 horas da manhã. Não houve um dia, desde que começou a crise do coronavírus, que eu tenha conseguido dormir antes de 1h30 da manhã. A gente está permanentemente em reuniões presenciais, por videoconferência, no telefone, nas ruas, como eu já disse aqui, correndo risco. Não é justo que o presidente da República, ele traga esse tipo de declaração. Não é razoável que, diante de um problema tão sério e tão crítico, a gente tenha o presidente minimizando e atenuando o que pode significar o sacrifício da vida de milhares de brasileiros. E eu, com a responsabilidade que tenho como prefeito, mas também com o sentimento que tenho como cidadão, como pai de família, eu não aceito e, portanto, repudio as declarações que o presidente deu no seu pronunciamento à nação na noite de ontem.